Imagina só, no centro do poder do Brasil, existe uma instituição que, com uma única decisão, pode derrubar leis, pode influenciar eleições e, de quebra, redefinir a vida de milhões de pessoas. É um poder que realmente molda o dia a dia do país inteiro. Pois é ali que as maiores brigas, as maiores disputas do país vão parar para ter um ponto final. Pensa nisso como o último capítulo mesmo, a decisão que encerra os debates mais quentes da nossa sociedade. Tá, mas na mão de quem está um poder tão grande assim? Quem são as pessoas por trás dessas decisões que definem o futuro do Brasil? Bom, a resposta cabe em 3 letrinhas que todo mundo que acompanha o noticiário já conhece bem. STF, o Supremo Tribunal Federal. A melhor forma de entender o STF é pensar na Constituição como o grande livro de regras do jogo do país. E o papel principal do STF é justamente garantir que ninguém, mas ninguém mesmo, nem o presidente, nem o Congresso, possa simplesmente ignorar ou rasgar uma página desse livro. Ok, então se o STF é o guardião, quem são as pessoas que compõem essa guarda? Vamos conhecer um pouco mais sobre as figuras que formam essa corte tão poderosa. E olha, o número é surpreendentemente pequeno. São apenas 11 pessoas. Todas as decisões mais importantes do país, no fim do dia, passam pelas mãos desses 11 indivíduos. É um dos grupos mais poderosos do mundo, sem exagero. E tem um detalhe na nomenclatura que já revela muita coisa sobre o status deles. Não são chamados de juízes, como nos outros tribunais. O título correto é ministros, uma palavra que já carrega um peso que ressalta a importância política do cargo. E o caminho para chegar a uma dessas 11 cadeiras, nossa, é uma verdadeira maratona política. Começa com a indicação do presidente da República, mas isso é só o começo. Depois, a pessoa indicada tem que passar por uma sabatina pesadíssima no Senado, onde respondem de tudo. E se sobreviver essa prova de fogo, ainda precisa do sim da maioria dos senadores para, enfim, ser nomeado. E uma vez lá, o mandato é longuíssimo. O ministro fica no cargo até a aposentadoria obrigatória, aos 75 anos. Isso gera uma dinâmica muito interessante. Um presidente, que tem um mandato de 4 anos, pode escolher um ministro que vai influenciar o país por 20, 30 anos. É um legado que vai muito além de qualquer governo. Certo. Agora que a gente já sabe quem são os jogadores e como eles entram em campo, vamos entender as regras do jogo. Afinal, quais são os poderes que fazem o STF ser tão central na vida brasileira? O superpoder número 1 do STF é o chamado controle de constitucionalidade. Parece um nome complicado, né? Mas a ideia é bem simples. Digamos que o Congresso aprove uma lei nova. O STF atua como um fiscal. Ele pega essa lei e compara com a Constituição. Se tiver algo ali que não bate, que vai contra as regras, o STF tem o poder de dizer: essa lei não vale. E pronto, ela deixa de existir. E esse poder se manifesta de várias formas. Além de fiscalizar as leis, que é o controle de constitucionalidade, o STF também tem a jurisdição originária. O que é isso? Significa que certas pessoas, como o presidente ou congressistas, se cometerem crimes comuns, são julgados direto ali, no Supremo. E claro, para todo mundo, em qualquer processo que envolva uma questão constitucional, o STF é a última porta, a última instância de recurso. E uma das ferramentas mais famosas e potentes para isso é a ADI, a Ação Direta de Inconstitucionalidade. Pensa na ADI como um tipo de botão de emergência constitucional. Partidos políticos, o Procurador-Geral da República e outras entidades podem apertar esse botão para levar uma lei direto para o STF e questionar sua validade. Isso força a Corte a se posicionar e dar a palavra final. Com tanto poder assim na mão, o STF acaba inevitavelmente transcendendo o papel de um simples tribunal. Ele se transforma num dos atores políticos mais importantes do país, uma peça-chave no xadrez do poder em Brasília. E é por isso que o STF está sempre nos holofotes. Uma decisão pode derrubar uma reforma inteira que o Congresso levou meses discutindo. Ele funciona como o juiz final quando o Executivo e o Legislativo batem de frente. E claro, ao decidir sobre temas super polêmicos, da economia aos direitos civis, os julgamentos geram ondas de impacto na sociedade inteira. Por tudo isso, o Supremo não é uma instituição distante que vive isolada. Ele se tornou um protagonista do nosso dia a dia, com decisões que são discutidas na mesa do jantar, nos grupos de família e, claro, em cada corredor do poder. O que nos leva à grande questão, o debate que define muito da política brasileira hoje. O Supremo ainda é aquele guardião imparcial das regras do jogo? Ou, com o tempo e com tanto poder, ele se tornou também um protagonista?
Um jogador que não só aplica as regras, mas que ajuda a decidir o resultado da partida. Encontrar esse equilíbrio é, sem dúvida, um dos maiores desafios para o futuro do Brasil.